que é que a gente fala mais da Olha, igreja? vocês prestaram, a gente está num lugar muito bom para eu sinalizar para vocês a disposição espacial da nave, né? Então vocês Verdade. conseguem perceber que ela tem essa estrutura aqui que vai até lá o final, então ela é uma espécie de retângulo, mas que nessas pontinhas ganha uma protuberância mais para dentro, para ser bem redundante. E o altar principal também ele tem uma profundidade muito maior, tanto que a estrutura que cobre o altar principal é uma estrutura de abóbada duplicada. O curioso é que se você vai olhar da entrada para o final, ele é um crucifixo. Exatamente. Para quem a ideia era que a silhueta da igreja, para quem olhasse de cima, era justamente que o próprio corpo da igreja emulasse o corpo de um crucifixo. E essa é a justificativa, inclusive, para que a estrutura que cobre o altar principal seja uma abóbada ogival, que eles chamam, né, duplicada. Porque você vai encontrar em muitas igrejas um altar com apenas uma estrutura de abóbada ogival. E aqui você tem duas, justamente para dar essa profundidade característica Sim. de uma silhueta de um crucifixo. E aí eles duplicaram justamente por isso. Não foi uma gratuidade estética nesse sentido. Eles precisavam realmente justificar uma projeção. Exatamente. E aí, nessa projeção e nessa articulação no altar principal e nos altares laterais, eles incorporam os elementos do barroco, né? Que eu falei para você, então, e do rococó também. Então, você tem essa estrutura de abóbada convivendo no sentido de detalhamento, por exemplo, com uma cor primária que é um azul meio turquesa. E como eu falei para tu, é um aspecto do nosso rococó que é bem coloridão. Então, olha, o marmoreado que faz a borda de algumas passagens, e aqui o próprio marmoreado que faz a borda do altar principal como um todo, ele é colorido, ele tem uma tonalidade mais rosada, um azul meio turquesa que eu particularmente acho belíssimo. Tudo elemento de um colorido característico do nosso rococó, que é bem regional, como eu falei para tu. É ela quem está no centro, à disposição de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira do Recife, né? Não sei se eu falei isso, mas essa igreja ela ganha toda uma importância acima do valor histórico que ela tem, justamente por ela ser a padroeira e o vínculo que a população tem com ela ser muito forte, justamente por isso ela tem essa condecoração, por assim dizer. Essa condecoração ela é oficializada também no comecinho do século XX, eu não vou lembrar a data agora, mas é um pouquinho antes dela ser levada à Basílica. E é dessa época que data a disposição atual dela aí. Então dá para perceber que todo a parte da frente, né, ela tem uma profundidade maior, então ela está um pouco mais atrás. E a disposição da frente, ela destoa muito de como está no centro. Então há uns elementos mais modernos, né? E como ela está disposta aí, justamente porque eles mudaram, ela ficava dentro de uma cúpula que estava muito consoante com todas as estruturas ao redor, mas aí eles fizeram uma modificação no comecinho do século XX e ela está desse jeito, e mais recentemente eles acrescentaram um LED para ficar uma coisa mais azul. Então ela propriamente ela é original, mas toda a estrutura de anjos e cadeias de nuvens que está ali aos pés dela para trazer todo um aspecto de beatude e de santidade, como se ela estivesse, enfim, acima de anjos, e destacar a importância que ela tem dentro da santidade católica e da relação que ela tem com os fiéis, é justamente por conta disso. Ao lado você tem dois personagens, né, por assim dizer, também cercados por essas colunas, que são justamente os dois profetas que meio que fundam a ordem carmelita, né? Eles inspiram a ordem dos carmelitas, são os profetas Elias e Eliseu. A gente tem um convento e uma igreja também, eu acredito, em Olinda, carmelita também, né, do Carmo, que é anterior a essa. Então a Ordem dos Carmelitas chega aqui no Brasil em 1580 e o de lá é de 84. Então quase que 70, 80 anos depois aparece o convento daqui e a igreja logo em seguida. Então o de lá é mais antigo e tanto os profetas Elias e Eliseu estão presentes lá também. Aonde houver alguma coisa carmelita, eles estarão. Ele também está no teto. Tá vendo? O profeta... Olha a beleza do teto. Elias, ele tá um pouco puído, né? Não tem jeito. Ele é extremamente alto, ele é semi-abobadado, então ele tem estruturas na ponta que fazem uma curva meio côncava. E nesse sentido ele tem essa perspectiva também mais abobadada, mas não é tão clássica. Sutil, né? Não é tão clássica como uma abóbada de 4 vértices, como é o caso dessas daqui, por exemplo. E ele está destacado no meio, tudo bem? Ele está naquela passagem clássica em que supostamente teria sido o seu fim aqui na Terra, né? Ele não teria morrido, ele foi arrebatado numa carruagem em chamas. E ele está justamente sendo retratado ali no centro, nessa passagem icônica, e que, enfim, traz um agravante para a importância que ele tem, seja na história da cristandade, como na própria Ordem dos Carmelitas. Tudo bem? Esses altares laterais que são mais profundos. Na verdade, a gente chama essa estrutura mais profunda de capela e altar que está no fundo. Tudo bem? E
Eu já destaquei o fato deles serem profundos. Você também acrescentou pelo motivo de emular uma silhueta de um crucifixo, mas os nomes propriamente são altar de São José da Agonia e Santíssimo Sacramento. São José da Agonia Isto. e Santíssimo Sacramento. Ele quem está ali embaixo, tá vendo? Lá em cima a gente tem um Bom Jesus dos Passos e aquela estrutura lá em cima, eu vou destacar isso. É uma estrutura em vitral, nada relacionada com o barroco ou rococó, não é uma coisa presente, é uma coisa mais gótica. Exatamente, os vitrais são góticos. Não deveria estar aqui, mas foi uma coisa que meio que acrescentaram no começo do século XX, também do mesmo período em que mudaram ali o centro da Nossa Senhora do Carmo e colocaram elementos novos. Mas isso só demonstra que a igreja passou, ao longo desses anos, por várias reformas de acordo com as escolas, né, da época, né? O que é absolutamente comum, né? A gente não pode também partir para aquele pressuposto que é bastante... muito difícil, né, ver uma igreja original. É muito difícil. E eu não sei nem se isso seria positivo, no sentido de a gente preservar tanto a originalidade de um centro, de modo a não permitir que ela faça parte da própria dinâmica histórica que ela naturalmente precisa passar. Até porque as comunidades evoluem também, né? Exato. Eu não diria evolui, mas porque, enfim, soa como se hoje fosse melhor do que ontem, mas elas passam por modificações progressivas, sem sombra de dúvida. E a igreja não tem como ficar díspare desse processo. Ela está meio que organicamente introduzida na sociedade e naturalmente incorpora essas mudanças. Então é natural que aconteça, eu não sou purista nesse sentido, às vezes bate uma saudade, uma nostalgia de algo que eu nem cheguei a ver, porque eu gostaria, fica meio diacrônico, elementos de vários séculos no mesmo lugar, mas também enriquece pra caramba o centro.